Fala pessoal, Papo de Salão no ar novamente e hoje nós temos uma história muito legal. Você conhece algum policial, alguém que trabalha com choque, alguém que trabalha no BOP, na Guarda Nacional? Você conhece a história dessa pessoa, essa carreira, o que ele passou para chegar nesse lado? Hoje nós vamos saber tudo, como funciona as aventuras, as partes tristes, como foi para ele chegar a ser um Caveira 11. Esse é o apelido dele, Caveira 11, nome de guerra. Eu quero chamar aqui, ele é de Criciúma, um jovem de 38 anos, olha, ele sorri porque ele é jovem de 38 anos. Tá? Eu gostaria muito, daqui na minha cadeira hoje, conversar com meu querido amigo Samuel. Por favor, Samuel. Caveira 11, olha só a beca do homem. Elegante. Elegante. Por favor, Samuel, sente na nossa cadeira do Papo de Salão e vamos conhecer um pouquinho da tua história. Né? Eu sei que tu é de Criciúma, mas é havaiano, é isso, né? Não, criciumense, né? já vinha até de preto. Campeão estadual? Exatamente. Campeão estadual, é isso aí. Nosso campeão da Copa do Brasil. Meu amigo, agora que tu já está liberado, tu pode fazer aqueles desenhos no cabelo, é isso? Não pode? Não, a corporação não deixa mais? Não é a corporação, não cai bem para mim. Não cai bem para mim, tá certo. Caveira 11, ele vai nos falar por que Caveira 11, logo. Mas eu queria saber de você, primeiramente, o que te levou a ser policial, o que te levou a escolher essa carreira? Tu teve um incentivo de alguém para chegar a esse lado? Tu se espelhou em alguém, ou um herói, ou algum amigo? Pode contar pra gente? Eu me espelhei no meu herói da vida real, né? Me espelhei no meu pai. Olha! Certo? E aí, mais do que uma inspiração, eu tive um exemplo, né, de uma pessoa de bem. Sim. E eu entrei buscando fazer a diferença. Eu queria uma forma de fazer a diferença no mundo, no lugar onde eu vivia. E aí foi na polícia ali que eu encontrei esse jeito de fazer a diferença da minha forma, né? Mas fazer a diferença no mundo, tornar o mundo um lugar melhor. Então o teu pai te espelhou a ser um policial. Sim. Foi difícil o início? Foi. Ser um policial, Foi. fazer a prova, passar Foi. Foi? Tu pode contar um pouquinho pra gente como é essa experiência? Eu tenho na vida que dificilmente eu consigo alguma coisa logo de primeira. Né? Uhum. Aí, eu prestei concurso em 2005 para a Polícia Militar, eu estava saindo do Exército, estava no serviço obrigatório do Exército, prestei um concurso e passei para a Polícia Militar e aí fui participar da seleção da Polícia Militar. Sim. Não era... eu vou ligar meu trator, que tu vai entender por que é trator. Sim. Tá? Tu quiser falar até um pouquinho mais alto, eu vou agradecer. Vou esforçar ali. Vai lá, pode falar. Não foi a primeira vez que eu tentei o concurso da Polícia Militar, eu tinha tentado uns anos antes ali para oficial, mas eu ainda não tinha bastante intimidade com a carreira militar. Depois de ter tido esse contato no Exército com a carreira militar, foi que eu consegui me identificar melhor. Aí, com os meus pais dando exemplo e me indicando a direção ali, né, acabei me inscrevendo no concurso de 2005 para ingressar em 2006 e participei da seletiva. Mas como eu estava falando, tudo sempre para mim tem algum tipo de dificuldade, não só para mim, né, para todo mundo, mas eu vou falar das minhas. Sim, por favor. E aí eu lembro que eu tive dificuldade já no exame médico, né, tive alteração no eletrocardiograma, exame de coração, tive que fazer um novo exame para buscar ser aprovado. O exame que eu tinha ali não conseguiria ser aprovado com aquele exame ali, né? E depois eu tive um novo problema na hora do teste físico. Então, eu era atleta no Exército era atleta desde criança e atleta no Exército posterior. E mesmo assim eu acabei reprovando em uma das provas, tive que entrar com recurso e refazer ali uma prova para conseguir passar, né? Conseguir ser aprovado no teste físico. É difícil as provas? Física? Eu vou dizer para ti que os índices não são os mais difíceis, só que o pessoal cobra muito historicamente a execução, né? Então naquele tempo tinha menos informação, hoje em dia com mais informação todo mundo já sabe o que e como vai ser cobrado. Mas naquele período lá ninguém sabia o certo, então às vezes tu chegava lá e tu ia saber o que ia ser cobrado e como. E daí na hora para adaptar, acaba ficando bem difícil. Mas passou. Passei, aí eu entrei e saí do Exército direto para a polícia. Eu tenho um conhecido, um amigo também, que ele entrou fez a prova na época para bombeiro e ele estava treinando.
Existia mesmo aquela situação de você, por exemplo, tem que ter a prova de barra, né? Que você tem que fazer Sim. a barra fixa. Isso. E tem um estímulo que você tem que fazer, que você não pode balançar, né? Exatamente. Você tem que subir e descer bem reto, sem mexer os joelhos, tudo isso. Isso, eles não aceitam que tu fique ali balançando. É estilo, para o pessoal ter como exemplo, né? Aquele estilo que o pessoal faz no CrossFit, que balança para ter mais repetições, aquele modo ali, aquele modelo não é aceito Não é aceito? Não, nos exames físicos das corporações. Ok. E depois você se tornou soldado. Você tem um tempo na escola, né? Sim, preparatória, isso, né? Eu tive 9 meses de formação. Na época eu fiz a minha formação ali para soldado em Criciúma, né? Lá no 9º Batalhão. Foi bem interessante também. Como eu tinha saído do Exército, a parte de disciplina e outros valores militares ali foi fácil de... Já te encaminharam para essa lado... É porque são tudo militarismo, Eu já tinha em casa, aí reforcei no Exército, e quando fui para a polícia ali, essa parte de disciplina e hierarquia ali, eu já estava bem na massa, né? Já estava fácil. Foi um orgulho pro seu pai? Foi. Eu sou o filho mais novo de 4 irmãos, né? Então eu tenho 3 irmãs mais velhas ali. 3 irmãs? E 3 irmãs. Não se acanhe. Ele é caveira. Vai mexer com uma irmã dessa, vai? Não mexe não. Mexe com a família. E aí elas optaram por não seguir a carreira do pai. Tem até irmã minha que seguiu a carreira da minha mãe, que é professora. E eu fui o único e o primeiro ali a seguir a carreira do pai. Aí aquele orgulho todo e tal. Né? Sim. Eu não cheguei a pegar meu pai na ativa. Eu entrei na polícia em 2006. Ele tinha ido para a reserva em 2001, se aposentado em 2001. Né? Mas vários colegas deles que me conheceu ali quando eu ainda era criança, eu tive o prazer de trabalhar e de aprender muito com eles. Sério? Sim. Chegavam a... Que assim, ó, tem situações que a gente conhece, né? Por exemplo, se o pai trabalha numa empresa, né? Vou dar um exemplo de uma empresa. E o filho entra para trabalhar nessa empresa, existe essa rotulação, né? Esse comparativo, né? O Samuel não é igual ao pai dele, ou o Samuel é igual ao pai dele. Existiu isso também dentro da corporação para você? Sim, passei bastante. O seu pai foi oficial ou... Não, meu pai foi sargento, se aposentou como sargento. Sargento. Teve essa comparação no início? Muito. Como eu peguei bastante colegas dele, pessoas que trabalharam com ele, né? E depois de trabalhar com essas pessoas, eles acabavam querendo, não por maldade, mas fazer um comparativo. E às vezes comentavam comigo, né? Mas tu é bem diferente do teu pai e tudo mais, né? E é claro que naquele tempo eu tentava fugir disso, não queria essa comparação. Sim. Acho que é normal, até pela própria idade, de querer criar uma identidade própria, né? E não ser uma extensão ali do que os nossos pais são. Interessante. Eu ia te perguntar como é que você lidou com isso, né? Você acabava se distanciando para não ter essa rotulação. Eu tinha muito orgulho, e ainda tenho, né? E vou ter pro resto da minha vida ali, em dizer que eu sou filho do meu pai, né? Afinal, vários valores e exemplos que eu carrego ali foram dados por ele. Sim. Só que ao mesmo tempo que eu não negava, eu mostrava pela minha forma de me comportar, pela minha forma, linha de trabalho, né? Que por mais que fosse parecido, eu não era ele. Então, por mais que eu fosse até fisicamente parecido, gestos parecidos, eu ainda era outra pessoa e não ele. A gente nem sempre, a gente acaba espelhando-se alguma coisa dos nossos pais, né? Sempre buscando o melhor deles, né? Porque os pais são os nossos espelhos, né? Isso é fato. Mas é bom que a gente crie a nossa própria identidade. Muito bom. E você é o que é hoje porque você criou a sua identidade. Exatamente. Entendeu? E eu acredito... Perdão, eu estou tocando nesse assunto. Seu pai já hoje não está mais entre nós, isso? Não, ele faleceu em 2022, né? Só que é bem interessante porque eu várias vezes sentava para conversar com ele a respeito de política. Então a gente sentou várias vezes para conversar, né? E aí ele conversava sobre como era no tempo dele, eu conversava sobre como as coisas são hoje em dia, né? Como é que elas estão atualizadas ali, as formas diferentes de trabalhar, a visão dele de polícia, a minha visão de polícia. E aí ele sempre me aconselhava, conselhos muito válidos. Eu levei muito desses conselhos aí para a carreira e levei para a vida, né? Como pai e como policial, ele me ajudava tanto na vida, né, aconselhando, quanto na profissão. Vou dizer para ti que eu evitei vários problemas, vários perrengues ali. Pelos conselhos do seu pai? Pelos conselhos do meu pai. Pô, que maneiro, cara. É o legado que ele me deixou. Né?
Que maneiro mesmo, sabe? Isso é muito legal. Essa cumplicidade entre pai e filho é muito legal, cara. Isso é muito bom. Mas não foi uma relação fácil, não. Foi uma Não? relação bem difícil. Eu vou dizer que grande parte, mais por culpa minha, né? Eu sempre fui muito de querer ter uma identidade própria, de querer fazer as coisas do meu jeito. Acho que é normal de quem é novo, todo esse ímpeto, né? Depois que enche de cabelo branco assim, é difícil chegar lá. É bem por aí mesmo. Se tiver cabelo branco e não tiver aprendido, alguma coisa tem de errado. É verdade. A experiência tem que trazer alguma coisa. Tem que continuar usando aquela tinta para tirar o branco. Sim, é a mesma que depois tu passa a marca da tinta que tu usa no cabelo aí, que eu vou pintar. É caju, né? A mesma cor, né? Não, o caju deixa muito avermelhado, né? Eu vou mais pro natural, né? Quase parece natural. Ele quase parece natural, né? Dizem que é natural. Dizem. E é isso, Samuel. Então, cara, aí no começo a gente tinha alguns embates, assim, Sim. e tudo mais, mas com o tempo eu fui aprendendo, fui criando um pouquinho de sabedoria, né? Sim. O tempo tem que trazer isso. E aí fui vendo como é que eu podia aproveitar melhor esse conhecimento dele todo. E não ficar querendo impor o meu jeito de ver o mundo, o meu jeito de ver as coisas, o jeito de fazer as coisas. E entender que os conselhos dele é porque ele queria o melhor para mim. Independente de eu concordar ou não, é porque ele queria que eu me desse bem. Nunca foi algo assim, ele querendo que eu me desse mal, né? Ele era muito rígido? Não, meu pai, Sendo militar? ele entrou na polícia muito cedo, né? Ele entrou na polícia na época com 17 anos. Sim. Pra tu ver, né? Então ele absorveu muito das questões de disciplina e hierarquia. E obviamente ele passou isso para mim. Filho, claro. Então eu lembro que em casa, ou eu fazia uma coisa bem feita, ou eu fazia tantas vezes fosse necessária até chegar bem feito. Geralmente eu fazia umas 3 vezes. Até eu entender que fazer na primeira ia me livrar de refazer, Sim. Demorou bastante. Só que aí é coisa que hoje em dia eu só agradeço, né? Ele sempre foi nessa cobrança disciplinar maior, né? Sim. Mas essa disciplina nunca me fez mal. Até hoje eu vivo em ambientes disciplinados, não só no trabalho, mas no próprio lazer. Eu estou em ambientes onde tem disciplina, né? E eu acho que a disciplina ajuda a edificar muitas coisas. A gente vê uma construção baseada em disciplina, não só ela, mas ela está presente. E aí eu vejo que várias pessoas, principalmente no exército, que eu tinha um comparativo, né? Várias pessoas tinham uma dificuldade muito grande em render, em produzir e às vezes até se tornarem melhores pessoas por falta de disciplina. E aí eu tinha um pouquinho mais de facilidade nesse ponto. Dois pontos que eu quero te perguntar nessa relação. Primeiramente, qual é a tua visão em relação hoje a essa nova geração por ter ou não ter essa disciplina? É claro que a tua disciplina vem do militarismo, Sim. Mas tu acredita que um percentual desse ajudaria mais? Ou seria uma falta de liberdade para eles? Poderem eles se exporem do jeito que eles querem? Eu acho que disciplina ela tem que existir. Né? A disciplina nada mais é do que a pessoa aprender a seguir algum tipo de regramento, né? E como a gente vive em sociedade, a gente tem que saber seguir alguns tipos de regramento. Mas é claro que não pode ser totalmente assim, ou seja, apostar todas as fichas nisso, Sim. Porque senão tu vai acabar inibindo qualquer tipo de criatividade da pessoa. Então tem que ser comedido. Eu acredito que o meu pai me preparou para um mundo, mas o mundo que ele me preparou já não é mais esse de hoje. Então eu preparando uma nova geração, não adianta eu querer preparar ela como eu fui preparado. Eu vou tirar muito disso, só que eu tenho que me atentar que já não é o mesmo mundo. Então eu não posso preparar um jovem, uma criança ali para ser um adulto e ele vai estar, como é que eu vou dizer, não os valores, né? Mas ele vai estar ali pronto para um mundo que já não existe mais. Hoje em dia é tudo mais rápido, mais tecnologia, a criatividade é mais explorada, né? A gente vê todo dia pessoas com soluções muito criativas. Né? Isso entra na minha segunda pergunta. Você, por enquanto, ainda não tem um Samuquinha. Não tenho. Okay, não tem. Mas vamos lá que, de repente, a patroa resolva ter um Samuquinha, né, Ari? E você vai trabalhar ou vai trazer essa educação baseada em cima daquilo que você recebeu ou você vai ter uma modificação para a atualidade de hoje? Então, os valores, para mim, eles são quase que negociáveis. Né? Então, os valores que me foram transmitidos eu vou repassar, porque eu acho que eles vão realmente edificar. Só que é claro que algumas coisas que eu não tive acesso, hoje em dia tem que ter mais liberdade. A tecnologia é uma delas, né? Apesar de às vezes elas estarem em excesso presente ali na educação e tudo mais, Sim.
Só que a gente precisa de tecnologia porque a pessoa vai trabalhar com isso, mesmo que tu queira deixar ela de fora, uma criança de fora desse mundo tecnológico, assim que ela quiser entrar no mercado de trabalho, ou assim na própria escola, ela foi apresentar um trabalho escolar, ela vai precisar usar a tecnologia. Exato, mas não em excesso. Não em excesso, não em excesso. Não em excesso, né? Não aquela tecnologia que te deixa viciado, né? Que você sai da cama usando o celular, vai para a cama usando o celular, vai ao banheiro usando o celular, toma café usando o celular. Sem essa hiperconectividade aí, porque senão a gente acaba esquecendo o mundo real. Só que tu vê que o mundo real dá mais trabalho, porque daí tu tem que ir, tem que mostrar como é que faz, né? Tu tem que ensinar a criança a brincar, mostrar como é que ela pode brincar, tem que ir jogar bola com ela, tem que fazer tudo junto, isso dá bem mais trabalho. Dá mais trabalho. Às vezes é mais prático largar um celular na mão, né? Eu sou comedido nas críticas porque eu ainda, de fato, não tive que executar, né? Eu tenho que ser comedido, mas a minha visão, ela acaba sendo essa, de que dá mais trabalho, mas, consequentemente, o objetivo de educar é tu formar alguém para o mundo. E aí tá se formando melhor. Dá mais trabalho você fazer 3 vezes até você acertar? Dá. Dá mais trabalho. Mas você acertou. Mas aí eu aprendi, né? Exatamente. Hoje eu me esforço mais, hoje eu tento e busco sempre dar o meu melhor logo de primeira, né? Não esperar que alguém venha, que tenha que me chamar a atenção, que tenha que corrigir, que tenha que refazer. Mas também, se tiver que refazer, que a gente tenha humildade para entender que não ficou bem feito, que a gente tem que tentar de novo. Eu já tive que me refazer algumas vezes na vida, então não são pequenas atividades a serem refeitas que vão me derrubar. Espiritualmente, como você é? Porque você é de um regime militar. Você caminha junto com uma religião ou uma crença? Eu tenho crenças muito fortes, assim, que são basicamente convicções que eu carrego há anos, né? Na minha família eu fui criado dentro da Igreja Católica, então eu sempre participei, a minha família participava ativamente e ainda participa ativamente da Igreja Católica. Eu acabei dando um distanciamento da Igreja, mas não um distanciamento de Deus, né? Acho que isso é importante. Mas E o quão ele é importante para ti na tua vida? Eu acho que totalmente, né? Desde o surgimento da vida, né? Até que ela se extingua e que a gente parta dessa para uma melhora, Deus é importante estar caminhando junto, né? Não tem como negar isso, né? Seja lá a interpretação que você tem de Deus, seja lá a visão que você tem de Deus, é muito difícil tu negar que ele é fundamental na nossa vida. Ainda hoje eu tive um exemplo disso, né? E aí tem os mistérios da fé e essas coisas que carregam juntos. Eu procuro ser sempre mais reservado quanto à minha religiosidade, mas eu tenho ela comigo. Isso é muito importante. Eu acho que vai de cada pessoa, né? Você ser mais acomedido em relação a Deus. Eu não sou. Eu falo de Deus e gosto de Deus o tempo todo mesmo. Então, esse sou eu, Carlos, né? Que eu passo o dia falando com todo mundo, então acabo falando algumas vezes sobre ele, que eu acho super importante, né? Dentro das suas grandes operações, dentro das suas grandes... Vamos chegar lá, não chegamos lá. Mas eu já queria adiantar essa pergunta. Quantas vezes nesses momentos que tu tivesse, que são momentos de muita tensão mesmo, né? Nós podemos chegar nesse quesito. Quantas vezes nesse momento você se apegou com Deus? Praticamente todos. Eu não lembro um que não tenha me apegado. No nosso próprio meio a gente tem a oração das operações especiais que a gente faz, né? E professa quando a gente está junto, e a nossa formação também, ela sempre se faz presente, sempre para que a gente lembre, né? E nessa oração ela fala, né? Pelo Senhor que nós combatemos, e a Ti pertence os louros da nossa vitória. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Então a gente lembra, né, que Ele está presente, lembra que por mais que a gente seja capacitado, por mais que a gente seja bem treinado, ainda é fundamental que eles nos acompanhem para que a gente consiga vencer, cumprir a missão. Que bom, que legal. Tem uma capela, eu fiz uma entrevista aqui com o capelão da Polícia Militar, o Padre Marcos, e foi muito legal, inclusive, a entrevista com ele. Se vocês não viram, não percam, está lá, no Papo de Salão, a entrevista com o capelão Marcos. Você costuma frequentar a capela deles aqui?
Não. Você vem de Criciúma, né? Eu vim de Criciúma. Como eu moro em Criciúma e trabalho aqui na Grande Florianópolis, mais precisamente em São José, eu acabo não indo tanto ali. Eu tive mais presente ali em 2022, que eu fui fazer o curso de sargento, né? Uhum. E aí, consequentemente, a gente estava muito presente ali naquela capela, fazia uso dela em diversos momentos. Esse bigode que está em cima dos teus olhos aqui, eu posso cortar? Pode. Que tá grande, ainda não, B, só um pouquinho. Deixa eu cortar o bigode em cima dos olhos dele, que tá bem grande. Porque quando eu cortar, vai cair tudo aqui na roupa dele e vai sujar tudo. Confio no teu talento. Samuel, quanto tempo você ficou como soldado na PM? Eu fui soldado da PM de 2006 a 2015, né? Então, completando aí cerca de 9 anos, né? Entre cursos de formação e tal. Então, 9 anos de soldado. Depois de 2015 até 2022, eu fui cabo. Calma. Vamos por parte, Jack, estripador. Vamos por parte. Como soldado ali, você trabalhou muito na viatura. E foi inicial para você, né? Sim. Você foi trabalhando na viatura. Você pode me relatar algum momento de pouca tensão e um elemento de muita alegria nesse momento da viatura? Não precisa contar, se não puder, sobre uma ação. Mas tem algum momento ali que te chamou mais atenção, que te deixou mais eufórico e algum momento de mais alegria? Então, eu trabalhei na viatura, eu comecei a trabalhar numa cidade menor, Forquilinha, e na época a gente trabalhava em 2 policiais por dia, uma viatura por dia e 2 policiais. Tive essa sorte de passar por vários tipos de serviços que a polícia oferece, né? E aí lá a gente tinha, volta e meia, muita atenção, tanto pela falta de efetivo para atender algumas ocorrências na época, né? A comunicação era precária, quanto por questões relacionadas a assalto a banco. A gente tinha uma certa tensão quando vinha alguma informação, poderia ou não ocorrer, né? Algum assalto de um pouco Quer passar maior. um gel? Quer passar uma escova? Não, tá bom. Tem uma pergunta Elegante. Tem uma pergunta para o Samuca? Vem aqui do meu lado. Deixa ele terminar aqui então, pode falar. E aí, assim, ó, também eu tive o prazer nesse período de ajudar pessoas que tinham sido assaltadas, pessoas que tinham sido furtadas. Eu tive o prazer de ajudar até mulher grávida a ir para o hospital, que já tinha história da bolsa e tudo mais. Então, é um tipo de serviço onde tu praticamente faz tudo da polícia, né? Tu faz de tudo um pouco. Inicial. Esse policial de rua ali em 2 que estão trabalhando, eles são o cerne da polícia, né? E aí nesse tipo de atividade o cara tem esse prazer de ajudar das mais diversas formas. Então hoje tu tá ali ajudando uma pessoa que foi furtada e ela tá precisando da tua ajuda, amanhã tu tá ajudando uma criança que tá perdida, amanhã tá ajudando alguém que acabou se acidentando. É um serviço muito bacana mesmo. B, quer te fazer uma pergunta, fala B. Samuca, hoje em dia, para ser um bom policial, o que precisa fazer para virar um... Bom policial? É só ser comprometido, entender que ele tem um papel fundamental. Não, eu sei, mas ser comprometido. O que precisa fazer para eu prestar concurso e depois? Então, eu vou dizer a minha visão, né? Para mim, todos aqueles policiais que prestaram um concurso, fizeram um curso, eu considero eles como bons policiais, né? Sim. Às vezes a gente acaba tendo a visão de que só aquele policial que está, de certa forma, elitizado, que ele foi lá e chegou numa unidade ali de maior destaque, BOP, choque, ou tático ou qualquer outra função, que ele é um bom policial, mas não é. De fato, todos os policiais que estão ali de farda cá, que estão na rua, atendendo ocorrência, atendendo acidente de trânsito, atendendo som alto, são bons policiais. Então, a gente não precisa necessariamente fazer esses cursos, fazer esses treinamentos muito rígidos para ser um bom policial. Tipo, e tu acha que fazer exames, coisas para virar policial hoje em dia? Tem. Exame físico, exame médico, Quer ser exame policial, B? Eu tava pensando nisso do BOP. Tá pensando em ser do BOP? Já de cara vamos direto pro BOP? Eu acho interessante, mas vamos conversar sobre isso. Primeiro tu vai passar no desafio do BOP, tá? Depois a gente conversa se vai ser do BOP ou não. Tá Vou bom? te ver lá no desafio. Valeu, B! Cara, mas assim, ó, a questão da viatura, eu acho que é um início tenso para qualquer soldado, né? Porque, por relatos, né, você vai me confirmar isso não, porque um soldado hoje que está na viatura, ele vai atender um chamado aqui, a vizinha brigando com o vizinho. Ele sai dali e vai atender um acidente de trânsito. Depois vai sair dali e vai atender um gato que subiu na árvore.
e depois ele sai dali para atender isso é só uma metáfora, tá, gente? Mas vai atender uma tentativa de homicídio. Como fica a cabeça de uma pessoa dessa? Então, eu concordo plenamente contigo que o policial ele precisa ter várias atividades extra, né, depois do trabalho dele, que sejam voltadas para o seu lazer, justamente para que ele consiga manter uma saúde física e mental boa, né? Que seja luta, que seja natação, que seja corrida, mas algo que permita com que tanto o corpo quanto a mente dele trabalhe e tenha essa vazão. Porque durante o trabalho dele ele carrega uma carga muito pesada, porque obviamente quando as pessoas ligam para a polícia, né, hoje em dia até tem casos já que está mudando, mas geralmente quando alguém liga para a polícia é para resolver algum problema. E quer que resolva e que resolva na hora, né? E às vezes até ele não entende bem a função, não entende que o policial trabalha dentro da lei, né? Do que a lei manda fazer e não dentro do que o cidadão quer que o policial faça, e dá uma frustrada. Só que as pessoas, via de regra, te ligam para te passar algum problema que elas estão passando. Né? E querem que você resolva o seu problema delas na hora. E aí o policial acaba carregando um pouco daquela carga. Aí às vezes vai pegar uma pessoa idosa ali que está sofrendo maus tratos, às vezes vai pegar uma criança, animais ali sendo maltratados, vai pegar situações de assalto, de furto, vai lidar com ocorrências que pedem uma sensibilidade, que é o tipo de ocorrência de desentendimento entre vizinhos. Um vizinho se desentendeu com o outro porque o galho caiu aqui, porque a folha caiu lá, porque suja o terreno dele. E aí o policial tem que chegar lá, fazer uma mediação de conflito, ele tem que estar tranquilo para lidar com isso. Vou dizer para ti que a minha visão é que ele procure, e eu sei que a grande maioria procura, né, fora do horário de serviço dele, fazer atividades onde a mente dele alivie, dê essa vazão, né, e o corpo também dê essa vazão, dessa energia ali que fica, essa coisa que a gente pega um pouco algo pesado em cada ocorrência que atende. Essa é a primeira etapa, né, que é quando o policial ele continua ali naquele stand, vamos dizer um stand-by de carreira, né? Ele fica nessa etapa, ele chega no máximo a viatura ali. No teu caso, você deixou de ser soldado, se tornou cabo, né? Continuou na viatura? Não, eu antes mesmo de ir a cabo, eu prestei um concurso, fiz o curso e fui promovido a cabo, né? Antes mesmo disso. Eu já tinha trabalhado na viatura, eu tive o prazer de passar por várias escolas, né? A Rádio Patrulha, que é o que atende as ocorrências ali, é uma das maiores escolas, porque ela ainda é mais eu que entrei novo ali, eu estava com 21 anos de idade quando eu comecei. E aí eu tive a sorte de trabalhar com excelentes pessoas do meu lado, mais do que excelentes policiais, excelentes pessoas. E eles estavam sempre passando muito da experiência deles, né? Eu muito acelerado, muito novo. Então Esse você trabalhava? Isso lá em Forquilinha, do lado de Criciúma. Uma cidade do lado de Criciúma, na época ainda é uma viatura só e tudo por aí vai. Depois disso, eu acabei fazendo curso para trabalhar no tático. Uma viatura para a cidade? Era uma, e é uma cidade com uma extensão física muito grande. Poucos habitantes, mas extensão muito grande. Então, às vezes, tu ficava de um lado para o outro da cidade e eram 24 horas de serviço. Nossa, e olha, era puxado. Eu digo, ainda bem que eu estava novo, né? Estava com 21, agora eu tentei os cabelos brancos. Ali. E aí, o que acontece? Depois de quando eu trabalhava lá, eu fiz o curso do tático. Depois eu fui para Criciúma, trabalhei mais um período curto ali na Rádio Patrulha em Criciúma também. E aí fui começar minha carreira em unidades táticas, em grupos táticos. Né? Aí fui para o Tático de Criciúma, trabalhei lá até 2012 no Tático de Criciúma. Aí em 2012, ainda como soldado, né, eu vim para Florianópolis, fiz o curso de operações de choque, vim trabalhar hoje batalhão de choque, na época não era ainda. Você trabalhou no choque? Trabalhei no choque, aí foi até 2016. O que foi o choque para você? Foi um choque? Quase isso. Não, foi uma outra grande escola, porque assim, eu trabalhei no tático e lá a gente trabalhava dentro da viatura ali com 4 a 5 policiais, então era um grupo de 4 a 5 contato diário. Né? Especificamente, o que faz o tático? A função do tático é atender ocorrências de maior vulto dentro da área de um batalhão. Então a gente pode ter o batalhão aqui da capital, que é o 4º batalhão, pode ter o 9º batalhão, que é lá de Criciúma, e deu uma ocorrência de maior vulto, geralmente ocorrências de assalto, alguma coisa um pouco maior, eles são acionados porque eles têm um pouco mais de treinamento, equipamentos um pouco melhores, né? E eles também trabalham no apoio às viaturas de área. A viatura de área foi atender uma ocorrência, teve algum problema ali que ela não está conseguindo lidar, às vezes pelo próprio quantitativo de pessoas envolvidas, ou agressividade, animosidade das pessoas, eles pedem apoio, o tático vai e apoia ali as viaturas de área para que elas possam resolver. Quantas viaturas de tático tem por batalhão?
Eu não sei te dizer. Nunca é uma, né? São mais... Porque isso é regionalizado, né? Então é conforme o efetivo daquele lugar. Pode ser uma, pode ser duas, conforme... Hoje em dia a gente tem até um batalhão, né? Que é praticamente um batalhão de tático, que é o BPR, que fica em Joinville. Então é um batalhão só com policiamento tático. Olha que legal, mas que distribui para o estado. Não, eles trabalham naquela área de... Como Joinville é a maior cidade do estado, eles trabalham ali em Joinville. Na grande Joinville ali, né? Que porque... pega São Francisco, Araquari, aquela região. Pô, interessante. Então o tático ele tem ele serve não, ele foi criado para esse apoio, né? Depois você foi para o choque, vamos supor que é o degrau acima do tático. Eu não consideraria exatamente um degrau, mas eu consideraria funções diferentes, né? Então o tático tem essa função de apoio às viaturas de área. Sim. O choque já tem uma função diferenciada, ou seja, ele vai trabalhar ali com grandes manifestações, ele vai trabalhar ali em policiamento em praças esportivas. Não que o tático não possa fazer isso, só que o choque vai trabalhar de forma mais incisiva, vai trabalhar só com isso, né? Ou seja, tem um clássico, Figueirense e Avaí, ele vai estar ali presente. Criciúma e Avaí, Criciúma e Figueirense, ele vai estar ali presente, porque a gente tem mais animosidade entre as torcidas. Mas dá uma situação, Criciúma e Figueirense, por exemplo, que é tão pequeno, Criciúma, né? Pois é que ele é pequeno, mas ele é imponente, né? Tu vê que esse é o problema, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão catarinense. É verdade, para não falar mal do Criciúma, o Criciúma é um time massa. Mas assim, por que é tão temido o choque, cara? Pela população? Eu acho que aí é mais uma herança de antigamente, né? O choque é uma das unidades que eu trabalhei, não que os outros lugares não fossem, mas especificamente, que ela mais segue um certo regramento, né? Tudo que se aplica, ele está previsto em manuais, está previsto no manual de choque. Praticamente tudo assim é na polícia, só que ali a gente consegue ver com muita clareza. Então tem uma coisa chamada prioridade de emprego dos meios, e aí ela é feita, ela tem que ser respeitada, essa prioridade. Então, eu acredito que às vezes fica uma questão de medo mais por uma herança histórica que ficou lá de trás, que o choque vem, não sei. Mas hoje não, hoje tu vai ver que eles trabalham dentro de uma legalidade muito grande, né? Apesar de eu não estar na unidade, mas eu tenho muitos amigos lá dentro. Eles trabalham com uma legalidade muito grande, eles trabalham com uma garantia da lei muito grande, né? E por isso que eles são reconhecidos como uma unidade de excelência. Será que é mais pelo aspecto físico ali? Não são pessoas que não chegam sorrindo, com tanta cortesia, são pessoas que chegam para resolver. Então eles são muito sérios naquilo que vão resolver. É porque já teve níveis anteriores de intervenção policial. Já foi alguém ali tentar acalmar os ânimos, né? Alguém fechou uma via, vai alguém ali da Polícia Militar, conversa com as pessoas e pede para que elas saiam, né? Por vezes até o próprio tático vai também tenta mediar para que essas pessoas saiam. Mas se não sai... Exato, então já deixaram claro que não querem sair, né? Então geralmente como trabalha nesse viés, acaba sendo um pouco mais efetivo, já chega ali fazendo uso da força necessária. Então nós vamos trazer o choque aqui para resolver com vocês. Mais ou menos tipo aquilo, ou para de fazer arte, senão vou chamar teu pai. Seria algo parecido. Mais ou menos assim, ela vem o choque para resolver a situação. Mas é avisado, vocês estão ilegalmente fechando uma via, esse protesto é ilegal, por algum motivo, né? Porque existem lá dentro da Constituição que tornam ou não algo ilegal, né? Não tá impedimento do ir e vir do não está sendo respeitado o direito de ir e vir das pessoas e tudo mais. E aí é acionada a Polícia Militar, ela tenta fazer essa mediação, as pessoas não cedem e é avisado, se vocês não saírem, nós vamos ter que fazer uso da força, a gente vai precisar fazer uma intervenção ali por intermédio da unidade de choque, batalhão de choque. Né? E aí eu digo que geralmente não sempre, o uso da força não é escolhido pelo policial. No caso, pelo policial da unidade de choque ali, né? Ele é escolhido pelas pessoas que ali estão. Elas que resolvem esse enfrentamento, elas que resolvem fazer uso da força contra o policial. Aí o policial, de forma moderada, ele usa o que ele tem à disposição. Show. Posso tomar uma aguinha, tá? Ela não tem problema não. Eu já provei aqui, já provei para ver. Mas é sempre bom, né? É testada, tá? Testada. Cheiro, gosto, isso não é pegadinha. A tua pergunta de antes que ele estava fazendo para ele, o que foi o choque para ele? O que foi o choque? Eu vou chegar nessa pergunta agora. Tático, desculpa. Dentro dessa situação, né, do tático e do choque ali, o que você pode me contar que foi para você? Então, eu estava de certa forma, fazendo um comparativo para mim, né? Onde eu trabalhei num grupo ali, via de regra, com 4 a 5 pessoas por dia, e aí trabalhar em grupo não é uma coisa tão simples, né? Porque tem várias valências ali, às vezes uma pessoa não está bem naquele dia,
por algo que aconteceu na vida dela. Aí eu fui trabalhar no choque e aí eu fui trabalhar num grupo já que na época a gente trabalhava ali entre 10, 12 pessoas. Então, opa, já aumentou isso aí. Então, aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a entender o colega, né? Aprender a apoiar a pessoa. Então, é uma lição que ela não é só do serviço, né? Mas são lições de vida, onde tu aprende a conviver com as pessoas, aprende a aceitar, já que as pessoas estão aceitando os seus defeitos, que tu aceite os defeitos dela também e tirar o melhor. Tanto é que foi e é uma grande família para mim, né? O choque e o tático também. São lugares onde eu passei e tenho porta aberta até hoje. Faço questão de retornar, nem que seja para ir lá tomar um café. Faço questão de ir cumprimentar, seja onde eu estiver, porque eu reconheço que me ensinaram bastante. Show. Então, quer dar pausa aí? A gente corta ali. Tá, vamos lá. Então, assim, ó, dentro dessa equivalência do choque ou do tático, tu pode me contar alguma coisa ali que te chamou bem a atenção em uma atividade? Então, quando eu estava no tático, eu tinha um ímpeto, né? Seja pela idade ou até pela atividade. Então a gente gostava muito, né, de estar nas ruas, com uma presença muito grande nas ruas de intervenção, de abordagem, de estar ali assalto e essa correria toda. Na época lá em Criciúma, né, corria para um lado, corria para o outro, era bem adrenalizante. Quando eu fui para o choque, eu fui encontrar um modelo de atividade um pouco mais calmo. Não, peraí, é um pouco mais pontual, porque se a gente estiver às vezes envolvido com outra coisa, a gente não vai conseguir resolver nossa atividade fim. Na época a gente ainda tinha uma grande presença em questões de rebelião de presídios, né? Se tivesse algo no presídio a gente intervinha. E outras coisas ali, Florianópolis é um ponto sensível pela ponte e tudo mais, né? E aí o pessoal, não, calma, aqui a gente tem que ser um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais o que a gente vai fazer, para que a gente não se comprometa e daqui a pouco a nossa atividade fim a gente esteja exaurido, cansado demais para conseguir resolver, né? E teve até vezes de estar aqui em Florianópolis trabalhando serviço normal, o negócio é o seguinte, teve um problema lá no interior do estado, pega todo mundo, joga o que tiver de material aí dentro da viatura e nós vamos deslocar agora. Meia hora para deslocar e pegar, deslocar e chegar no outro dia de manhã, estar cumprindo uma reintegração de posse numa hidrelétrica, porque estava parando a energia de toda uma região, então algo muito sensível, né? E aí ter que ir lá, ter que agir de fato, tirar as pessoas que estavam lá fazendo essa manifestação ilegal, impedindo, né, que outras pessoas tivessem acesso à energia elétrica. Então o choque ele já me trouxe uma visão diferente de como trabalhar. Um pouquinho mais calma, a gente é um pouquinho mais cirúrgico, enquanto o tático ele tem uma presença de rua um pouco maior, né, pela própria característica da função. Foi esse o aprendizado que eu tirei mais deles. E é claro, o fato de ter vínculo com mais pessoas diariamente, né, cada serviço, e eu no outro tem um pouco, e eu acredito que foi até progressivo. Trabalhei eu e outro policial, era um pouquinho mais fácil de lidar, né, a respeito disso. Depois fui trabalhar eu e mais 3, eu e mais 4, e depois fui trabalhar eu e mais 10. E aí eu fui aprender a lidar com as pessoas, né, a lidar comigo, né, com o meu ego ali, que às vezes eu queria fazer de um jeito, não é do meu jeito, tem outras pessoas ali que têm voz ativa, até mais ativa por serem mais antigos, estarem em função de responsabilidade maior que a minha. Interessante, bem interessante. E psicologicamente tem que estar bem preparado para tudo isso, né? Tem, o choque trabalha com a formação, né? Eu fiz 2 cursos na área de choque, né? Dentro da Polícia Militar, fiz um em Santa Catarina em 2012 e em 2015 fui fazer um no Rio Grande do Norte, né? Eu queria ver como é que era no quente e como é que era no frio, né? Então eu fiz no frio primeiro, depois fui ver como é que era no quente. E além do aprendizado que eu tive ali, de técnicas, né, de como agir tecnicamente, também me trouxe um aprendizado muito grande sobre trabalhar em grupo, né? O choque tem muito esse viés de o grupo ser muito fechado, muito coeso, porque como ele precisa de um número maior de pessoas ali, ele precisa que essas pessoas pensem em grupo, né? Então não pode ter uma ação individual de um policial, eu vou fazer tal coisa. Não, ele tem que pensar no grupo. As ações têm que ser em grupo, o grupo tem que ser coeso, o grupo tem que ser unido. Um cobre o outro. Um cobre o outro. O pessoal disse, né, já de certo tempo, que a força do choqueano está no operador que está do lado, né? Mas tu não se conteve. Não. Você não ficou no choque. Não fiquei. Você se tornou uma referência. Eu sempre pensei e continuo pensando até hoje, eu não vi um platô, né?
eu penso que a gente pode explorar mais, e além. E aí, antes mesmo de fazer o curso de choque, eu já tinha pensado em ir além. Eu já tinha tentado, né, ser caveira, tinha ido em 2011 para o Rio Grande do Sul, fazer um curso de operações especiais. Não foi o meu momento, eu fui para lá, eu estava muito bem fisicamente, estava com a saúde voando baixo, 24 anos de idade. Só que não era o meu momento, eu acredito até que não tinha maturidade suficiente para lidar com isso, com as provações que eu tinha lá. Mas eu fiquei com esse sonho dentro de mim, e aí ingressei no choque, continuei a minha carreira e tal. E aí em 2016 eu tive essa oportunidade de ir novamente para um curso de operações especiais e ir lá, como se diz, né, buscar o que é meu, né, por direito, na verdade, buscar o que eu construí, né, com treinamentos diários, com preparação diária e me tornar caveira, no caso ali, ser formado em operações especiais na Polícia de Santa Catarina. Por que ser caveira? Eu penso Por que ser do BOP? Eu penso que, além do fato de querer estar entre os melhores, né? Eu nunca tive uma visão de eu ser o melhor, mas eu sempre tive uma visão de querer estar entre os melhores e eu vi muito disso ali, né? Um local onde as pessoas que estão ali são referências dentro da polícia, são referências como pessoa e eu gostaria muito de estar ali, trabalhei muito para conseguir entrar ali pela porta da frente e pelo fato de eu acreditar dentro de mim que eu tinha algo a mais, né? E aí depois de um tempo que eu fui descobrir esse negócio de operações especiais, esse negócio de caveira, eu me identifiquei muito. Eu lembro até que eu tenho muito esse negócio de visualizar algo muito antes e deixar aquilo ali lá na minha mente, lá no fundo, e aos poucos eu ir construindo. Então eu lembro que quando eu tinha lá uns 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, por aí, eu fui lá e olhei um folhetinho e nesse folhetinho das Forças Armadas, era do Exército na época, tinha uns caras lá dentro da água, de fuzil e aquela coisa toda, roupa de borracha, camuflado. Eu quero ser assim. Eu quero ser assim. E aí eu pensei, pô, por que eu não posso ser esses caras? Então eu sempre tive muito dessa visualização, né? Eu lembro que quando eu estava no Exército em 2005, eu ainda não tinha ingressado na polícia, eu olhei um pessoal fazendo treinamento lá. E aí eles estavam lá molhados e em pé, em forma, com cara de cansado, fadigado, assim, né? E aí eu perguntei para um colega meu, ele disse, não, esse é o pessoal da polícia, está fazendo curso de táticas policiais para integrar, na época do GRT, que é o tático hoje, né? E aí aquilo ali ficou, eu disse, pô, acho que eu posso, né? Vou atrás disso. E aí eu fui, em 2008 eu fiz o curso e como eu contei para ti, depois acabei ingressando e trabalhando lá, né? 2011, eu vim numa competição em Florianópolis e a gente passou naquela competição, a gente saía correndo e fazia provas por Florianópolis, então uma parte era de viatura, uma parte era pedalando, uma parte era correndo mesmo, subindo aqui a parte do maciço, e a gente foi fazer uma das provas técnicas ali, onde era a unidade de choque antigamente, hoje é o tático do 4º Batalhão. E aí eu lembro de ter visto aquela unidade e disse, pô, acho que eu posso. Visualizei, né? E aí por ter visualizado, quando apareceu a oportunidade eu fui. Foi em 2012, teve essa oportunidade eu fui. E aí eu continuei com isso. E esse negócio de operações especiais, BOP, também surgiu da mesma forma, né? Eu visualizei e disse, pô, acho que eu posso, acho que eu consigo, acho que eu sou capaz disso, né? E até hoje eu continuo com isso. Os meus objetivos que eu tenho em vida hoje, né? Depois de ter conquistado algumas coisas ali, é a mesma coisa, de olhar, pô, acho que eu posso, acho que eu poderia fazer isso. E correr atrás e todo dia eu trabalho em prol disso, né? A gente buscar sempre a te superar. No BOP, principalmente, eu aprendi a trabalhar muito com alto rendimento, alto desempenho. E alto rendimento, alto desempenho cobra uma melhora diária, né? Ele cobra que tu esteja melhorando. Tu não precisa se preocupar em dar um salto, mas tem que estar sempre caminhando, sempre um degrau, sempre. Assim tu alcança a excelência. E aí eu pensei isso, pô, eu às vezes vejo até que a gente erroneamente tem uma certa cultura da mediocridade, né? Não falando dos outros, estou exclusivamente falando de mim. Às vezes as pessoas veem a média 7 como suficiente, o que eu não vejo problema entre aspas. Pô, se tu pode ser 10, seja 10, né? Se tu pode ser 7, seja 7, não há problema. Eu sou 7 em várias coisas na minha vida, né? Mas pode ter certeza que eu não vou aceitar ser 4. Não, se 7 é tudo que eu posso ser, então eu vou ser 7. Se 10 é tudo que eu posso ser, então eu vou ser 10. Eu não vou aceitar ser medíocre, né? Pô, vou dar mais, vou me esforçar mais, vou dar o meu melhor naquilo ali.
Ah, mas o teu melhor não é o melhor do mundo, não tem Não problema. tem problema, mas é o teu melhor. Mas é o meu melhor. E aí eu sigo com a consciência limpa, né? Em tudo que eu faço. Seja lutar, seja correr. Eu não corro muito bem, mas eu sou o melhor corredor que eu posso ser. Eu não luto muito bem, mas eu sou o melhor lutador que eu posso ser. Então, Vamos chegar nessa parte da luta dele. então eu procuro em tudo que eu fizer. Uhum. Sair dessa cultura de mediocridade e ser o melhor que eu puder ser. E aí no meu trabalho não foi diferente. E aí eu fui galgando, fui alcançando. Isso foi me levando muito longe, né? Foi me levando Brasil afora e América do Sul afora, né? Tive a oportunidade de até estar Já fora do vamos país. chegar lá. Calma, não atropela. Dentro do BOPE, como foi para você ser e por que ser Caveira 11? Por que o título Caveira 11? Então, como foi ser durante o processo do BOPE para você? Então, o BOPE abre o curso de operações especiais de tempos em tempos, né? Não tem uma data fixa, mas ele abre. O curso de operações especiais é uma das formas de se entrar lá. Né? Tem um curso de ações táticas especiais e operações especiais. De operações especiais é mais longo. Acredito até que o Coronel Vestival tenha sondado isso, né? Na entrevista. É isso, na entrevista anterior, e até convido quem não viu a ver, que lá ele vai trazer bem essa... convido a ver que lá ele vai trazer bem essa... Ele vai trazer bem essa introdução, né? E aí vai entender bem essa diferenciação. E eu optei pelo curso de operações especiais. Ele é um mais curso, longo. Ele é um curso que não só por questões de tempo, mas por questões de formação. Ele é uma forja, né? Então ele não é pura e simplesmente uma forma de habilitar o policial em algo, como é nos cursos de formação de soldado, de cabo, sargento, de oficial. Ele é para forjar alguém para fazer uma função extremamente delicada dentro da instituição, uma função de risco, com risco... Toda ocorrência, né, que envolve o BOPE, ele envolve um risco grande, que envolve o COBRA, que é a Companhia de Operações Especiais, né, dentro do BOPE, envolve um risco muito grande. E aí o curso de Operações Especiais é para forjar essas pessoas que estão ali, né, esses profissionais que estão. Pega-se lá 100 e poucos profissionais, já são excelentes profissionais, né? Desses, tu vai avaliando eles com avaliação médica, com avaliação física, com avaliação psicológica, com avaliação técnica, resulta em 45, 50, dependendo da edição ali, e aí não há limite, então não há um limite mínimo de pessoas a se formar, né? Então vai formar quantos, mostrar-se capazes e capacitados para aquilo. Então desses 45 que entram são pessoas que são referências, são excelentes no que fazem, e ali eles vão ser forjados, vão ser treinados, né, para fazer operações especiais, para trabalhar com operações especiais. Depois dessa forja, que ela é realmente muito pesada, ela é muito desgastante, na época várias pessoas acompanharam esse meu processo, foi uma das pessoas que acompanhou esse meu processo, né? Viu grande parte dessa parte física, né, desse processo físico, né? Sim. E ele, mais do que físico, ele é psicológico. O psicológico, para quem está perto, consegue absorver, para quem está longe, às vezes não, mas é visível essa transformação psicológica da pessoa. Sim, né? eu lembro muito bem. Nossa. É uma transformação muito boa. A transformação física, às vezes, fica meio... Não que eu mais tenha psicológica, feito, eu lembro bem, porque o Samuel é meu amigo há muitos anos, e quando ele participou, quando ele fez o curso de operações especiais, hoje você olha o Samuel, é um cara forte, né? Um cara grande, forte, não elogia muito não. Mas um cara grande, um cara forte, ele estava, vamos dizer, quando ele apareceu no meu salão, acho que menos da metade do que ele tem hoje aqui. Super magro, todo debilitado, né? Mas o que aconteceu eu não vou contar, mas eu deixo para você contar. Não, realmente foi um período ali de testes físicos muito pesados, testes psicológicos e mentais muito pesados. Sim. Mas eu acredito e tenho certeza que para fazer o que se faz dentro de operações especiais tem que ser assim. Não existe outra forma. Pode se estudar. Por isso você fala em forjar, né? Tá te forjando isso, a parte de forjar. a ser um soldado muito forte. Porque né? são pessoas que vão trabalhar sob tensão, vão ter uma compressão de tempo, uma compressão para o resultado e operações extremamente delicadas onde não se pode errar. Então, quem trabalha com operações especiais não é dado o luxo de errar. Se por acaso errou, vai ter que corrigir, não pode insistir no erro. Mas como a gente trabalha ali com resgate de refém, com atendimento com risco explosivo, com combate a facções criminosas, combate a assalto a banco, que são coisas muito visíveis, muito pesadas, né? Não é nos dado o direito de errar, porque se a gente errar, vidas, né, podem ser perdidas, vidas estão em risco. Acho que é uma característica bem importante
de quem faz isso. Não falando dos outros, mas eu vou falar do que eu faço. Né? E para aqueles que chegam ao fim do curso, é um processo ali que dura em torno de 3, 4 meses, 100 dias, ele não tem uma data específica. Essa é outra coisa interessante, né? Porque o aluno não sabe quando o curso começa, quando ele termina, ele não sabe as atividades. Imagina a tensão lá dentro, né, Samuel? Mas ele reproduz o que a gente faz. Quando a gente sai de casa para ir trabalhar, a gente não sabe o que vai encarar. Então a gente sai de casa com uma expectativa, mas a gente não sabe. Às vezes eu já saí de casa para voltar no outro dia às 8 da manhã, né? Saí às 7 da manhã para voltar no outro dia às 8 e fiquei ali uma semana fora, fiquei mais tempo fora, porque é um comprometimento grande. Então nesse período como aluno isso já é treinado. O cara já não saber que horas que ele vai dormir, quando que ele vai dormir, se vai dormir, né? Então ele começa o dia, ele não sabe sequer onde é que ele vai estar até o final do dia, né? Do curso, isso. Do curso. E aí aqueles poucos que chegam até o processo final, eles se formam e ali eles são chamados de caveira. Durante esse período, cada policial se transforma em aluno. Você falou os poucos. Os poucos. Eu perguntei isso pro coronel Vespel. Quantos se formaram com ele? Se não me engano, ele me falou foi 10 pessoas. 9 a 10 pessoas. E com você? Comigo foi eu mais 7. No caso, era um turno de 8 pessoas. Começou com quantos? Eu lembro que o número pré-selecionado foi em torno de 45, né? Esse selecionado, mas aí da inscrição, até serem selecionados por exames médicos, testes físicos, Todos os processos são um teste. Todos. Desde o início da inscrição. Todas as pessoas são reprovadas e aí chega ali, por exemplo, um teste físico, foram aprovadas no teste físico 70 pessoas, vai pegar os 45 melhores. 45 melhores fisicamente é que vão entrar. Então tem pessoas que são aprovadas, mas ficam fora. Mas fica como uma reserva? Não. Perdeu, só na próxima, amigo. Vai na próxima para resolver. Treina mais e vem na próxima, porque tu não conseguiu entrar. Não conseguiu conquistar a vaga. Vai buscar então o máximo da pessoa. É que a gente fala, a seleção começa muito antes de ser lançado o edital, né? As pessoas que treinam, eu treinei durante anos e as pessoas que também ingressaram comigo treinaram durante anos para esse curso. Né? Não foi alguém que saiu o edital, vou ir. Não era como a gente chama, não era aventureiro, né? Estavam bem treinados. E até é interessante isso, porque durante o próprio curso, e nós estávamos lá em 8, eu e mais 7, eu olhava para as pessoas que estavam do meu lado, para os demais alunos ali, e eu admirava muito eles. Né? Eu olhava e olhava, esses caras são bons, os caras são bons. E eles iam lá nas mais diversas missões que são colocadas para o aluno superar, e eles iam lá e superavam, e eu ali no meio, cara, os caras são bons. Né? Se eu estou aqui no meio, alguma coisa de bom eu tenho que ter, né? Por mais pelo duro que seja. Mas eu admirava os teus colegas. Admirava e ainda admiro bastante. Os colegas ali. Eu admirava eles enquanto aluno do meu lado, né? E hoje, eles enquanto caveira, eu admiro tanto quanto. Reza a lenda que ninguém admira um caveira mais do que o outro caveira, porque sabe como é que foi esse processo. Como foi o processo, né? Ali passado, né? Por isso que a gente tem um vínculo muito grande. Os caveiras, entrevistasse o coronel aqui, mas independente até de postos de graduações, há um vínculo especial, místico praticamente se dizer, né? Entre os caveiras, porque eles se reconhecem, eles olham no outro e reconhecem ali uma irmandade. Em qualquer lugar do Brasil, e digo até do mundo que tu for, e tu disser que é caveira, vai ter alguém ali para te ajudar, vai ter uma porta para se abrir, tu não vai ficar na rua, tu não vai ficar com fome. Eu já fui em algumas unidades do Brasil e sempre fui bem recepcionado em unidades de operações especiais onde tinham caveiras. Não que em outros lugares não tenha sido, mas algo que marca muito é isso. Então eu fui no Amazonas, os caveiras falaram, não, que horas está chegando no aeroporto? Vou te pegar no aeroporto, tu vai ficar aqui conosco, a gente vai te levar para ir almoçar, a gente vai te levar pela cidade, depois vamos te levar de volta no aeroporto. Eu fui no Paraná, fui no Rio Grande do Sul, já fui em vários lugares. Os próprios caveiras. Os próprios caveiras. Eu estive em Goiás recentemente, aconteceu a mesma coisa. Esse tratamento, né? Porque a gente se reconhece, então a gente tem uma irmandade muito grande. Independente até de ser da mesma polícia, ser do mesmo ano de formação em operações especiais, né? De serem de postos e graduações diferentes. Um cara é soldado, não, o cara é capitão, ainda isso vai falar muito alto. É uma coisa que eu não vejo em muitos lugares, não.
Eu particularmente só vejo nisso. E aí, como eu estava te falando ali, quando tu se forma, né, tu é chamado de caveira, e o número que tu carregou durante o curso, já que a gente tem um nome substituído por um número, né, e aí esse numeral é seguido, e aí, obviamente, depois, como algumas pessoas desistem, ele acaba ficando salteado. Eu acabei sendo o Caveira 11 de 2016. E eu sou o Caveira 84 do Almanac de Caveiras da Polícia Militar de Santa Catarina. 84. 84. Tu vai lá no Almanac, lá, vai procurar as placas, né? 1, 2, 3, vai chegar lá, vai estar eu lá, 84, Samuel Leonor, o ano que eu me formei. Tudo. Mas não parou por aí? Não parei. Acho que a gente nunca para. Uma das questões relacionadas principalmente a trabalhar com operações especiais é que esse aprimoramento contínuo não para. Não para. Inclusive eu ouvi de um outro caveira, quando eu me formei e fui lá, né, naquele momento, receber os louros da vitória, aquela coisa toda, aquela alegria contagiante, o cara disse, parabéns, a parte fácil acabou. Eu não diria exatamente que é a parte fácil, mas diria que é a parte menos difícil, né? Menos difícil. Porque se ser caveira é uma coisa difícil, manter-se é tão difícil quanto. Alguém desiste Durante depois o curso, que faz o curso? Depois do curso, eu não diria que desiste, mas por ser caveira tu vira referência, principalmente dentro da instituição. E depois do filme de Tropa de Elite, até fora, né, as pessoas já têm uma visão de caveira. E aí tudo que a gente fizer, todo mundo está observando. Então cada passo, cada forma de falar, forma de se vestir, tudo está sendo observado, está sendo avaliado. Pô, isso quer ser caveira? Isso aí é um caveira da polícia? Então isso já é alguma coisa que pese, pode não levar muito em conta, mas pesa, né? Até porque a gente está servindo como exemplo para alguém sempre. Exatamente. E outra, porque a nossa própria função, para quem trabalha dentro de operações especiais principalmente, ela requer que tu esteja evoluindo. A criminalidade está sempre evoluindo, a tecnologia está sempre evoluindo, a gente tem que estar acompanhando. Geralmente algo de técnica ou de tecnologia chega primeiro para nós. A gente é meio que essa ponta de lança, né? Então a gente está sempre fazendo curso. Eu fiz cursos complementares depois de ser operações especiais. Então eles não eram cursos que buscavam me forjar, eram cursos que buscavam me ensinar, eles eram complementares. Recentemente eu fiz na área de patrulha rural, fiz ali na área de rastreamento de combate, né? Rastrear pessoas em área de mata, mas eu tenho diversos colegas que foram fazer na área de explosivo, foram fazer na área de negociador policial, são formados negociadores policiais, são excelentes negociadores, atendimento pré-hospitalar tático. Então é algo do nosso meio, não precisa nem alguém te dizer, bater, dar um tapinha nas costas e dizer, tu tem que fazer. Não, já é do nosso meio. Acredito que a própria seleção já selecione pessoas que buscam estar sempre evoluindo, sempre se mantendo em constante evolução. Né? E dentro da elite tem a outra elite. Então, essa é uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas até não conhecem tanto, mas a gente tem uma companhia, até pouco tempo atrás era um grupo chamado Cobra, e ele está dentro do BOP. Então, quando a gente fala de operações especiais, a gente tem a companhia Cobra, quando alguém trabalha puramente com operações especiais. Então, quem é que vai atender aquela ocorrência com explosivo? Vai ser o Cobra. Como foi citado, ocorrência estilo de Criciúma, onde a cidade estava cheia de explosivos, quem é que vai lá e vai desarmar? Vai ser o Cobra que vai lá, vai intervir, tem os explosivistas dentro, tem o equipamento dentro. Às vezes não é uma questão nem de que o policial que está lá possa não ser capaz, mas mesmo que ele tenha um curso na área, ele não tem os equipamentos, ou às vezes ele não tem treinamento. Então o que a gente consegue? A gente consegue ter o equipamento, o treinamento e o homem, né, para executar essa função. Então acaba sendo nosso. Resgate de refém, aquele tiro de comprometimento, conhecido como tiro de sniper, né? Negociador policial, são todas funções exclusivas de quem integra o Cobra, que é a nossa companhia de operações especiais, que está dentro do BOP. Tem uma outra companhia, que é a Companhia de Ações Táticas Especiais, que faz também um excelente serviço, né? Mas puramente operações especiais é a função do Cobra. Você foi da Guarda Nacional? Eu fui da Força Nacional. Força Nacional. Isso. Eu tive o prazer também de ter essa experiência. Em 2016, eu fiz ali a seleção para a Força Nacional e fiz o treinamento deles. E acabei não indo, na época era para ir para as Olimpíadas, eu fiz essa seleção para trabalhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, só que aí chegou um momento em que eu tinha que escolher ir para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e fazer o curso de Operações Especiais. Como o pessoal diz, eram os dois maiores eventos do mundo, né, da Terra, né? Curso de Operações Especiais e as Olimpíadas. Eu optei pelo curso de Operações Especiais
e foi uma decisão muito feliz, né, para mim. Por mais que as Olimpíadas fossem um grande evento, participar daquilo ali fosse algo bacana, eu ainda tenho a total convicção de que ser caveira é uma das maiores recompensas que eu pude ter, né, de todo o trabalho duro que eu tinha feito. E aí, em 2019, surgiu uma nova seleção, eu participei dessa seleção. Sim. Já tinha o curso, então eu só fiz uma seleção ali. Fiquei entre os selecionados e eu fui chamado para compor a Força Nacional e compus ela ali praticamente do final de 2019 até final de 2020, praticamente um ano, né, de Força Nacional. E ali eu tive o prazer de ter várias experiências, né? Ela junta policiais de vários lugares do Brasil, então aí já mostra uma coisa muito legal, porque a gente vai lá, faz esse intercâmbio, conversa com um policial com realidades diferentes, lugares diferentes do Brasil, e também opera em biomas diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, também isso é muito bacana. Tive o prazer de ir para a Amazônia, tive o prazer de ir para o Mato Grosso do Sul, eu tive o prazer de ir para o Nordeste, operar no Nordeste lá, conhecer esses lugares, ficar um curto período de tempo, mas também na região do Gama, ali, próximo ao Distrito Federal. Ah, é? E aí eu fiz bastante amigos, muito, aprendi muito com muita gente. Eu procuro estar sempre aprendendo, assim, né? É uma coisa muito bacana. Cada vez que tu tem contato com alguém, tu tirar proveito de aprender, né? O que basicamente vocês faziam? Então, eu inicialmente trabalhei ali no Mato Grosso do Sul, num conflito agrário que estava tendo entre os índios e os fazendeiros lá. Era algo bem complicado, assim, até porque tinha também uma política envolvida, mas é um conflito que ele vem de muito tempo e eu acredito eu que ainda vai demorar muito tempo para se resolver. Sim. Depois eu passei um tempo ali, um bom tempo, até diga-se de passagem, grande parte desse meu tempo na Força Nacional eu passei em Curitiba. Na época eu trabalhava ali na segurança da família do Sérgio Moro, enquanto ele era ministro da Justiça, até pouco depois que ele deixou de ser, né? Ah, você trabalhou na segurança do Sérgio Moro? Trabalhei dele, da família dele em Curitiba. Então, quando ele estava em Curitiba... Eu estou me fazendo surpresa aqui, mas já sabia disso tudo. Tá? Então, quando ele estava em Curitiba, era a responsabilidade da equipe a qual eu pertencia. Sim. Tinha um integrante da Força Nacional, da Polícia Federal e até do Paraná, ali, da Polícia do Paraná. E como é fazer a segurança dele? Sim, foi uma experiência bem boa para mim. Foi a primeira vez que eu trabalhei sem a farda, né? Desuniformizado, por assim falar. Só de então, terno. Então isso já foi um choque para mim, porque eu estava acostumado... É de terno. Não, conforme o ambiente, né? Conforme o local que ele iria, o evento que ia participar, a gente tinha que se vestir para não ficar nem a mais, nem a menos, né? Aquele fonezinho no ouvido, aquele comunicadorzinho aqui, isso, tipo o guarda-costa, Kevin Costner, lá, mais ou menos. Bem parecido com isso aí mesmo. Olha. E aí foi uma experiência bem legal. Ele estava numa importância gigante no cenário nacional, né? Ele era o ministro da Justiça, tinha recém-vindo daquele caso lá de julgamento do agora então presidente Lula, então foi uma coisa bem bacana, tinha muita atenção voltada para ele, tinha muita gente que amava e odiava ele, né? Então fazia com que a gente tivesse mais uma atenção redobrada ali na segurança dele e da família dele. Principalmente os apoiadores, né? Aí depois teve aquele processo dele de saída do governo que também foi bem tumultuado e aí a gente não estava ali para expressar a nossa opinião política, a nossa vertente. E nem pode, né? A gente estava ali para garantir a segurança dele e da família dele e aí nós trabalhamos muito isso, era uma atenção, uma preocupação muito grande com isso, né? Mas chegou a ter uma proximidade dele com a família? Ou é mais mantido de distância? Não, era mais distante, é algo mais profissional, né? Geralmente, se tu tem contato demais com a pessoa que tu tem que proteger, é porque tu não está sendo bem profissional. Daí tu pode correr o risco de daqui a pouco perder a atenção com o que deveria ter. Né? Porque tá ali, a gente não... Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Graças a Deus não aconteceu nada, né? E depois a gente até foi saber lá que depois que ele perdeu esse direito à segurança, né, que era oferecido pelo governo federal, acabou sofrendo ameaças e planos, né, de alguma coisa contra ele, mas a gente ficou com a cabeça limpa de que a nossa missão foi cumprida. A missão era essa e a gente cumpriu. E aí, boa parte desse meu período na Força Nacional foi ali, foi nessa experiência. Né? Trabalhou no Pará também, né? Eu trabalhei no Amazonas e lá foi tão bom quanto, né, porque eu tentei aproveitar para curtir ali e conhecer o lugar, né. Eu fui para o Amazonas, eu fui para um lugar lá chamado São Gabriel da Cachoeira, uma cidade lá bem retirada, né? Dava uns 2 dias de barco de Manaus até lá, só que a gente conseguiu ir de avião ali com o avião da
da Polícia Federal, nos levou até lá. E lá a gente tinha também que trabalhar com questões indígenas, né? Eles chamam de comunidades de pouco contato, né? Não tiveram um grande contato ainda com as outras comunidades ali. E aí nosso trabalho era garantir a segurança do pessoal da saúde, porque lá é uma área conflituosa. Então o pessoal que ia fazer esse atendimento deles da saúde era numa ilha, chegava em São Gabriel da Cachoeira, pegava um barco, ia rio acima, chegava numa ilha lá próximo no Rio Negro, né? Entre o Rio Negro e o Rio Waipass, acho que é esse o nome. E aí a gente ficava lá nessa ilha, era interessante porque praticamente não tinha energia elétrica, não tinha internet. Isolado, não tinha nada. totalmente isolado. Era isolado, por assim dizer. É onde você tem aquelas fotos com os índios? Porque ele era um posto onde todo mundo tinha que ser inspecionado. Tinha um pelotão do exército ali, todo mundo tinha que ser inspecionado. Então quem subia e quem descia tinha que ser inspecionado ali para que não levasse nada de ilegal, né? Que fosse proibido. E aí os índios que vinham das suas aldeias passavam ali, paravam, o pessoal do exército fazia uma inspeção, depois liberava, e também quando eles estavam subindo da cidade e retornando para suas aldeias. E ali foi legal, eu tive contato. Essa ilha era uma aldeia, não era uma ilha grande, era uma ilha de uns 2, 3 campos de futebol, né? Então não era nada grande, era uma ilha pequena. E aí foi uma experiência bacana, porque eu aproveitei para conversar com o pessoal que morava ali, para entender um pouco da cultura local, como é que eles faziam isso, como é que eles viviam, qual era a visão deles das coisas, visão de mundo ali. Isso aí foi um aprendizado assim fora da curva, né? Quanto tempo você ficou ali? Eu fiquei, acho que cerca de um mês. Um mês? Não foi muito tempo. Assim. Cara, é bastante eu diria que não foi muito tempo, mas foi intenso, até porque sem internet, sem telefone, sem várias coisas, tu acaba se jogando mais de cabeça naquilo. Como é que faz? Chamada via fumaça? Quase sinal de fumaça, né? Fumaça, né? Quase isso. Mas aí foi muito bacana, e aí eu fui descobrir quantas etnias indígenas diferentes tinham lá, fui descobrir várias coisas que, enquanto eu estava aqui, nem sequer imaginaria que existisse, né? Aí foi enriquecedor pra caramba. Assim. Eu imagino, cara. Porque tu sai daquela tensão urbana e entra numa tensão rural. E depois vai para uma tensão tribal, né? Tinha uma certa tensão naquele lugar, porque é um ponto onde tem um pessoal do garimpo. Sim. Né, onde tem uma presença proximal ali das Farc. É mais complicado, Samuel, esse pessoal desse lado, das Farc, do garimpo, do que essa questão urbana? Então, eu tive a sorte de não ter tido contato direto com eles, mas a gente sabia que eles sabiam da nossa presença ali. Né? Então, tinha narcotráfico próximo da região, tinha o pessoal do garimpo próximo da região, tinha o pessoal das Farc próximo da região e tinha o pessoal que era dissidente do exército venezuelano que tinha largado lá e tinha tentado passar para o Brasil. Então, era uma área de uma certa tensão. Então, por mais que o cara estivesse ali com pessoas amistosas e tudo mais, tinha um porquê de estar ali. Se não tivesse esses riscos... Não estariam ali, não estaríamos ali, né? Então, esse porquê de estar ali fazia com que a gente estivesse sempre olhando em pé. E aí, à noite, barulho e essa área de selva, né? Ela, por ser, às vezes, um ambiente estranho, fazia com que o cara ficasse bem atento ao que estava acontecendo. Eu até comentei com o coronel que o BOP é uma referência mundial, né? O BOP brasileiro, né? Então, uma equipe da SWAT, ela vem até se espelhando dentro do BOP. Mas ainda a equipe de trabalho selvagem, os selvas, do Exército também é uma mega equipe, né? Eles são muito bons. Eu conheço alguns militares que são guerra na selva, que trabalham naquela área de selva. Assim. A selva é um ambiente bem pesado, né? Porque é mosquito, é tudo que acontece lá, então é um ambiente difícil de sobreviver. Se quer uma certa adaptação, uma certa rusticidade para sobreviver naquele tipo de ambiente. Quem é de lá, é claro, que nasceu lá, tem uma facilidade um pouco maior do que nós. Mas não é só para ver bichinho, né? Mas não é só para ver bichinho. Apesar de ter visto, né? Existem uns bichos lá, isso aí também é legal. Ter provado a culinária local. É boa? É boa. Algumas coisas têm um gosto meio diferente ali, o cara dá uma certa estranheza. Comeu jacaré? Não, eu não comi jacaré. Eu comi um mingau da região deles lá, que é feito de olho de peixe, umas coisas assim. Uma delícia. É. Olho de peixe, né? Vem assim, os olhinhos ali te olhando.
tipo como se fosse um sagu branco, assim. Nossa! E aí eu fiz questão de experimentar, disse, pô, já que eu tô aqui, quem sabe seja uma única oportunidade, vai. Não arrumasse um casamento com uma índia lá? Não arrumei, na época eu já tava ali comprometido, né? Então, É verdade, não tinha. comprometido, tá Tava certo, bem não comprometido. poderia. É verdade, senão ia ter problema com a Índia daqui. Cara, você é uma pessoa que está sempre se superando, né? Quem não sabe, o Samuel, ele faz Muay Thai há uns 10 anos. Um pouco mais já. Um pouco mais. Ele é preta de Muay Thai. Do mestre Rangel. Um Do abraço mestre Rangel Farias. Eu conheço ele porque a gente faz Muay Thai junto, né? A gente se conheceu trocando porrada. Trocando porrada. E não é fácil trocar porrada com esse menino aqui, não. Então, eu vejo você uma pessoa sempre se superando. Você começou como soldado e foi lá para as Forças Nacionais. E hoje você é o Caveira 11. Um exemplo. E você nunca para de tentar se superar. Isso é algo dentro de você? É uma busca interna sua? É uma necessidade de ser sempre mais para você? Não é para mim. Eu disse para ti ali que eu entrei na polícia pensando em fazer diferença. E até hoje eu busco fazer diferença em todos os lugares que eu vou, de todas as formas que eu vou. Se eu estou treinando arte marcial, eu busco fazer diferença. Se eu estou trabalhando na polícia, eu busco fazer diferença onde eu estou. Obviamente, uma diferença para melhor, né? E é um pensamento que eu sempre tive comigo, de, pô, eu tenho que estar me esforçando para fazer diferença. E uma das maneiras que eu vi de fazer diferença é que quanto mais habilitado eu fosse, quanto mais eu tivesse uma melhora individual, mais eu poderia ajudar os outros. Então, um exemplo, um conhecimento e atendimento pré-hospitalar que eu tenho adquirido vai me ajudar a socorrer alguém. Isso é uma coisa que me satisfaz. Uma certa habilitação melhor que eu tenho no meu trabalho vai permitir que eu ajude um colega meu passando conhecimento para ele. Eu vou dar uma instrução, um treinamento, né, que o Cobra tem também essa carga de dar muita instrução, muita aula. Você dá aula, né? Dou aula na academia da polícia, dou aula, as aulas para cursos operacionais dentro, por intermédio do BOP, né? E aí a gente também tem esse negócio da aula e eu vejo também uma forma de fazer diferença. Então, quanto melhor eu for como instrutor, como professor, melhor a pessoa que está ali como aluno vai sair. Quanto melhor ela sair, melhor o serviço que ela vai prestar para a sociedade e maior a certeza de que ela sai para trabalhar e volta. Que é a missão de todo policial, né? Quando sai para trabalhar e retornar para casa e para a família dele. Então eu sinto que eu estou fazendo a diferença nisso, estou participando diretamente. Seja no atendimento, né, de uma pessoa que eu nunca vou ter contato na rua, mas que esse policial que eu ajudei, de certa forma, vai atender melhor. Ou seja, até saber que esse meu colega vai retornar para casa porque ele teve que passar por situações ali de perigo extremo e conseguiu sair. E se eu podia ajudar um pouquinho, né, um grãozinho de nada para isso, eu já fico contente, já vejo que eu estou fazendo diferença. E aí vem essa busca, né, por melhora. Enquanto eu puder fazer a diferença, eu vou procurar melhorar. E aí isso não é só dentro do trabalho, mas também na vida pessoal, né, como pessoa. E é uma coisa que eu busco, até eu participei de algumas palestras recentemente, justamente nessa ideia, né? Pô, tô lá falando diretamente com dezenas de pessoas, até centenas de pessoas. Pô, coisa bacana, eu posso estar influenciando diretamente. Mostrando um pouco da tua experiência para essas pessoas, né? Que é muito interessante. Mas ele lutou também, Muay Thai. Também lutou. Por isso que eu digo que você está sempre querendo esperar. E não é fácil. Para quem treina a arte marcial, você subir num ringue, não é você treinar no dia a dia. É bem diferente. Você tem que ter, como a gente chama, você ter sangue nos olhos. Não é uma coisa simples, né? É bem grande. Você tem consciência que você é uma referência para as pessoas comuns? Você sabe que você, assim, às vezes uma criança olha para você e te vê como um super-herói? Quando conhece um pouco da tua história? Eu vou dizer assim, que eu tenho uma certa dificuldade em ver de forma muito grande, assim, né? Mas eu tenho essa ideia de que a gente tem uma responsabilidade, você e tantas outras pessoas, de serem referências para outras pessoas. Sempre vai ter alguém se inspirando em ti, né? Sim. Ninguém passa despercebido. Mas sabe aquele menino de 11 anos que olhou para aquele soldado que estava lá na água com um fuzil?
Você já pensou que você é aquele soldado lá agora e tem um outro menino de 11 anos te olhando e querendo ser igual a você? Eu pensei nisso e eu carrego isso como uma responsabilidade de que eu procure melhor, eu procure ser um bom exemplo. Né? Eu acho que a gente tem uma cultura aí que às vezes acaba cultuando várias pessoas que são maus exemplos, né? E aí cabe a nós que nos dizemos boas pessoas, né? Que a gente trabalhe e se torne bons exemplos, se torne uma alternativa para essas pessoas, para essa juventude, né? Para quem está vindo depois, que não, ó, tem aqui um exemplo de algo bom. Tem coisa ruim por aí, mas tem sempre um exemplo de algo bom. E tem eu e tantas outras pessoas que fazem isso, né? E é claro, é uma coisa, uma certa responsabilidade, né? Porque pô, se eu tiver uma atitude ruim amanhã ou depois e alguém está se inspirando em ti, pô, pode ser uma desilusão para ela. Mas eu me inspirei em alguém, né? Eu me inspirei em vários pilares, seja o meu pai, seja colegas de profissão, seja minha mãe, sejam familiares. E essas pessoas me inspiraram, né? E hoje eu busco também fazer isso. Pô, se me inspiraram e me inspiram ainda, que eu também possa inspirar outros. Mas é uma responsabilidade. Né? Tu falou da própria luta ali. Eu comecei a praticar arte marcial, obviamente, porque pelo gosto e por ter bastante energia para isso. Aí eu vi que lutar é uma parte do processo, né? De quem treina, principalmente Muay Thai, que é um esporte muito, muito bacana. E eu vi que eu trabalhava muito meu medo ali. E quem é que não tem medo de estar levando porrada ali, né? Dói. Então, eu trabalhava muito meu medo ali. E eu fiz uma certa analogia. Eu disse, pô, na vida a gente está sempre levando porrada. Né? Então, pô, se tu ficar evitando tomar porrada num ringue, numa luta, e ficar evitando tomar porrada na vida, tu não vai conseguir evoluir. Tu não vai. Em algum momento tu vai levar porrada. E aí eu disse, não, vou subir no ringue e vou lutar. Independente do resultado, né? Independente do cara me bater, até porque... não é um pensamento meu, é velho, mas é verdadeiro, que no final das contas não é quanto tu bate, né? Quanto tu aguenta apanhar, né? E se mantém... Mas ele bate pra caramba. eu ainda tento bater mais forte que outro cara, né? Não é fácil, não. Olha, pessoal, vocês que acompanham o Papo de Salão, vocês perceberam que durante algum tempo a gente vem trazendo aqui a pessoas da profissão do Samuel, sejam coronéis, ou caveiras como o Samuel, bombeiros como o Coronel Fabiano, e dentre outros. Por quê? Porque a gente gostaria de mostrar essa parte humanizada da polícia, que muitas vezes são criticados, né, pelas suas ações. Como disse o Samuel, por heranças de outros momentos, né, e mostrar quanto é a batalha deles chegar onde eles chegaram, né, porque ser o que esse jovem aqui, eu digo jovem porque ele é um jovem, 38 anos, chegar nesse ponto, ele como meu amigo, eu tenho muito orgulho de ter esse amigo aqui, de saber como ele chegou e, de certa forma, acompanhar um pouco da história dele e ver como ele chegou a ser hoje uma referência dentro da profissão. Pelo esforço físico dele, pelo esforço interno dele, mental, de superar todos esses obstáculos e não parar por aí. E ainda ser uma pessoa respeitosa, e muito, porque eu conheço ele e outras pessoas da polícia, eles são muito respeitosos com outros cidadãos que estão aqui. Então eu gostaria, o Papo de Salão, gostaria de mostrar esse lado desse profissional, mostrar o quanto eles são humanizados e quanto eles são blindados para as coisas ruins. Então já deixo aqui, em nome do Papo de Salão, meus parabéns, tá, para você e para toda a corporação da polícia e do corpo do militarismo. Vocês, na minha opinião, são um orgulho, certo? São seres humanos que muitas vezes tem um ou outro que fazem um pouco diferente, mas na grande maioria vocês fazem aquilo que muita gente não consegue fazer, que é defender-nos do mal que está lá fora. Por isso que quando eu falo para você que você às vezes é visto como um herói, todo herói defende a humanidade. E vocês fazem isso. E vocês sofreram muito para chegar onde vocês estão. E sofreram pela profissão e pelo amor da profissão, mas além de tudo por salvar as vidas. Por estar ali para salvar as vidas que vocês precisam salvar. E às vezes vocês não conseguem salvar vidas. E vocês têm que estar preparados para aquela decepção. Um ser humano comum, como eu fiz essa pergunta para o Coronel Westphal,
dificilmente pegariam uma arma, né, numa ocasião e faria isso. Ele não está preparado para fazer isso. Mentalmente, todo mundo está preparado para fazer tudo. Mas na hora do vamos ver, muito difícil. Sabe? Eu queria te fazer uma outra pergunta. Os significados dessas tatuagens no seu braço? Então, eu comecei... dentro de casa eu não podia fazer tatuagem, em respeito aos meus pais, que não gostavam muito, e eu estava na casa deles, respeitava eles. Não deixei de respeitar, mas aí depois que eu saí de casa, eu disse, não, agora, né, eu posso ter as regras da minha casa, mas sem desrespeitá-los. E aí eu comecei a fazer tatuagens. A primeira que eu recordo ter feito foi a tatuagem do choque, né, no caso essa aqui. Isso. E ela é o brevet, que é o símbolo que tu recebe ali emborrachado quando se forma no curso de choque. Eu tenho no braço esquerdo aqui a tatuagem do curso de operações especiais, né, 2016, é a caveira. O caveira. Caveira, e a caveira com a cobra, que é o símbolo das operações especiais aqui de Santa Catarina. E aí eu fui fazer algumas outras que traziam uma simbologia grande para mim, né? Eu nunca quis fazer só por estética, Sim. mas também por significar algo, né? Então, no braço direito eu tenho um guerreiro chinês, né? Um general chinês, que é patrono da polícia de Hong Kong, então já não é à toa, né? Eu já tatuei no braço, não à toa, para que eu nunca esqueça, né, que Deus está junto com a gente, né, o sacrifício de Jesus Cristo. Então, está aqui justamente para, mesmo quando eu estiver empunhando a arma e tudo mais, eu ainda veja Ele. Esse aqui é um símbolo de fuzil e capacete dentro de uma bota, que ele simboliza justamente aqueles que não conseguiram cumprir a missão deles e não estão mais entre nós, né, por algum motivo morreram em combate, algo do tipo. Eu tenho também o as de espadas, que ele significa a ponta de lança, né? Aquele que vai na frente. Então, geralmente a gente se dispõe aí na frente. Né? Se alguém não quer, senão nós quem, senão hoje quando, então bora lá. E aí eu tenho mais um símbolo também, porque eu fiz 2 cursos de choque, então esse símbolo mais voltado para a cultura espartana ali, justamente simbolizando o escudo, a lança e o capacete, que é o que esse guerreiro de choque carrega. Sensacional. Por isso que eu fiquei olhando e queria que você explicasse cada tatuagem, porque eu sei que cada uma dessas tem um significado para você. Cara, é mais do que um prazer te ter aqui, não só como meu grande amigo, mas como a tua história. É mais do que um prazer sentar nessa cadeira. Eu sei que tu tem muitas e muitas histórias ainda para contar, só não temos mais espaço para isso, né? Mas eu acho que eu deixei aqui claro o quanto eu tenho de orgulho por vocês, né? Eu queria que deixasse um recado para nossos queridos ouvintes. Assim, eu tenho muitos aprendizados e muitas lições, né? Mas uma delas, além da questão de tu visualizar onde tu querer ir, entenda que, primeiro, nenhum sonho é grande demais. Então, se você sonha com algo e quer estar lá, trabalha duro. Outro, a persistência vai te trazer uma recompensa. Então, persista com aquilo que você quer. Às vezes a gente vê alguém no pódio, né, subindo lá, e esquece que no pódio cabe um, mas que para alguém chegar no pódio, para alguém subir lá, existem muitas mãos por trás, muitas pessoas que colaboraram, muitas pessoas que ajudaram. E eu sou muito grato a essas pessoas que me ajudaram e que me ajudam diariamente, né? Eu gosto de lembrar que se eu tive uma formação pessoal, formação profissional de qualidade, é porque eu tive familiares, pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho que me ajudaram e que me ajudam muito. E eu sou muito grato, né? E lembro que às vezes a gente se acha tanto, né, que pode fazer isso, que pode, seja pela força da juventude que a gente tem, mas não dá para esquecer que nada se conquista sozinho, não se vai muito longe sozinho. Show de bola. Quem quiser falar com o Samuca, que é o Samuca Caveira 11, encontra onde? Tem meu Instagram, né? Então vai estar lá Samuca_Caveira 11. É aberto, então quem quiser ir ali ver, também se tiver interesse, perguntar alguma curiosidade, eu sou bem aberto para responder, já que a gente tem essa questão de querer servir como exemplo, inspiração, né? Eu também gostaria de agradecer, não sei se é o exato momento, mas agradecer, claro, o Papo de Salão e o Carlos, né? E toda a estrutura de vocês, pelo espaço aberto, pelo convite aberto e pela liberdade, né, que eu tive para vir aqui falar, dar a minha opinião sobre as coisas. Pode não ser o mais certo, né? Pode não ser o melhor, isso aqui é a minha opinião. A gente que agradece, viu?
Eu agradeço fundo do coração, Mico. Posso continuar a ser esse puxa melhor que tu é, tá, Samuca? Obrigado. Isso aí. B, então já aproveita que você já falou e fala. Pessoal, para quem não nos segue nas nossas redes sociais, Papo de Salão Underline Floripa, TikTok, Instagram, YouTube e Facebook, beleza? Compartilha, Comenta, toca o sininho. curta. É isso aí. E fale pros amigos, né? Isso. Cara, quem agradece somos nós, em especial eu, Carlos, por ter você aqui na cadeira do Papo de Salão, que eu já queria ter isso aí há muito tempo, entendeu? E mais uma vez te deixar aqui os meus parabéns pela pessoa que você é, pelo homem que você é, né? Pelo que você se tornou cada vez mais. Tem um limite? Tem algum limite? Deus sabe, né, do limite, Deus né? sabe. Mas eu não, ainda não conheço. A gente não conhece os Samuca, planos. Samuca, tipo, a gente não para trás e pensa por tudo aquilo que por onde tu já passou, por tudo aquilo que te conquistou nessa Samuca. Eu passei por muita coisa, mas eu tenho convicção de que eu tenho muito mais que isso para passar. Isso aí. Samuca, tipo, Samuca, sabe que a música antes de conhecer que a música valeu a pena do Rapa? Valeu a pena do Rafa? Valeu. Sim, valeu a pena. Valeu a pena. Meu amigo, Essa é a música, valeu a pena. muito obrigado mesmo, de coração, tá? Por ter participado com a gente aqui do Papo Salão, tá? E eu quero fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta contigo, porque tem muita história para contar, a ainda, gente principalmente nem chegou nas histórias. para falar sobre o Amazonas, tá? Também, valeu. Pessoal, Papo Salão fica aqui, né, com esse cara querido aqui, que é o Samuel, contando um pouco da história dele. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado. Caveira. Hein?